Sejam bem-vindos à casa do Senhor e que todos nós possamos ser influenciados pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, amém? Quando você deixa Deus te guiar, te influenciar, certamente você vai vencer em nome de Jesus, amém? Vamos meditar na palavra então. Abra sua Bíblia aí, vamos lá em Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos começar a partir do versículo 6. Começamos a meditação no domingo, né? E vamos meditar um pouquinho mais hoje. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem, irmão, só para a gente entender o que está acontecendo aí, né, nesse texto. Jesus está iniciando o ministério dele e ele começa a ensinar, né, vamos dizer assim, a visão de Deus para as nossas atitudes aqui na terra, para a nossa vida. E ele declara, preste atenção aqui no pastor, e ele declara que essa pessoa que seguir essa visão, essas qualidades, ele afirma que esta pessoa será bem-aventurada. A palavra bem-aventurada é feliz, abençoada, bem-sucedido. Então, aos olhos de Deus, uma pessoa que quer ser abençoada por Ele, e a gente tem que entender, irmãos, que a gente está falando aqui da bênção de Deus, amém? Muitas pessoas confundem com algum tipo de conquista a bênção de Deus. Ah, fulano lá não serve a Deus, sei lá, conseguiu um bom emprego, um bom carro, algo material, e aí a pessoa conclui, ele conquistou alguma coisa, é vitorioso. Só que sem a presença de Deus a gente continua vazio. A gente sabe que sem a bênção de Deus nada é completo, amém, irmãos? Então aqui Jesus está falando, olha, abençoado, bem-aventurado, é feliz, muito feliz e abençoado por Deus. Então, se nós queremos ser abençoados por Deus, temos que nos esforçar para praticar estas qualidades que Jesus aqui ensina, amém? Então, hoje a gente fala de família e as que a gente vai ver hoje tem tudo a ver. Diz aí então, no versículo 6, essa aqui a gente já viu no domingo, mas eu quero recapitular com você, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então fala-se de fome e sede de justiça. Justiça vamos trazer diretamente para aquilo que a gente está fazendo hoje aqui na igreja. A gente ora para se cumprir a palavra na nossa vida. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora você tem que se perguntar: eu tenho tido fome disso? Sede? Eu tenho realmente desejado me saciar do cumprimento da palavra de Deus? Eu tenho desejado a salvação dos meus filhos, a salvação da minha família? Eu tenho desejado a libertação de um familiar, né? Como fome, sede, sabe? Aquele desejo ardente. Ninguém aqui, né, irmãos? Todo mundo, quando passa um tipo de necessidade, você tem aquele desejo para ser saciado, né? Seja de fome ou de sede. No caso aqui está se referindo à justiça, que é o cumprimento da palavra de Deus. A gente até citou aquela viúva que Jesus fala sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Lá em Lucas 18, Jesus fala sobre uma viúva que ela tinha direito e todo dia ela ia até o juiz e dizia: julga a minha causa, julga a minha causa. E ela insistiu todo dia até alcançar a justiça, amém? Então Jesus compara isso à oração. Então o que eu quero mostrar isso para você? Eu estou firme nessa oração, eu quero salvar minha casa, eu quero meus filhos na presença de Deus. Senhor, eu creio que o teu poder está agindo lá, e eu estou nessa
essa fé, eu estou buscando me saciar do cumprimento da promessa. Então Jesus está afirmando: você será farto, né? Você vai ser satisfeito, Ele vai te honrar. Não é em vão a tua busca pelo cumprimento da palavra de Deus, seja na família ou em qualquer área da tua vida. Deus tem o melhor para nós, e todo aquele que buscar com fome e com sede, Ele vai saciar. Diga glória a Deus. Agora olha o que ele diz mais aí, que tem muito a ver com relacionamento e com família. Diz aí no versículo 7 agora, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, o que será de nós sem a misericórdia de Deus? A própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecados é o maior pecador de todos. Até aquela pessoa que quer dizer que não tem pecados, né, chega a dizer que ela faz de Cristo mentiroso, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém? Então, se o pecado me separa de Deus, se o pecado me afasta das bênçãos de Deus, né, que será de mim sem o perdão, a misericórdia de Deus? Então aqui está dizendo, Jesus está falando, você vai ser bem-aventurado se você for misericordioso, se você for essa pessoa praticante do perdão, liberando misericórdia, é aquela pessoa boa, misericordiosa, que releva, sabe, não fica guardando mágoas, ressentimentos, não deixa o ódio crescer no coração, raiva, espírito de vingança. Você libera perdão, como Jesus diz, abençoa os teus inimigos, ora por aqueles que estão te perseguindo. Você abençoa e não amaldiçoa. Quando você libera perdão e abençoa, combate o mal com o bem, você também receberá o perdão. Amém, irmãos? E às vezes tem pessoas que ela não entende a gravidade de não perdoar. E aí eu até uso o exemplo que a pessoa muitas vezes ela quer fazer mal para alguém, mas quem está tomando veneno é ela, porque ela não liberou o perdão. Tipo, alguém me fez mal, eu não vou perdoar, vou desejar o mal dessa pessoa, eu quero matar ela, né? Eu quero prejudicar ela. Só quem está tomando veneno sou eu, com a mágoa, com ódio no meu coração. Eu que estou me envenenando com isso, com esse sentimento de não perdoar. Então eu tenho que entender que isso é sério. Eu preciso liberar perdão. E se é difícil, e aí entra eu buscar em Deus a força, né? Para muitas pessoas perdoar é fácil, para outras já é difícil. Ela já não consegue perdoar, ou é mais difícil perdoar. E aí entra também a oração. É você falar com Deus, pedindo ajuda. Lembra que Jesus disse que Ele nos ajudaria com as nossas fraquezas, que o Espírito Santo estaria aqui para nos guiar, para nos fortalecer. Então, até mesmo quando você ora, mesmo sem ter vontade, mas você ora para abençoar aquele que te fez mal. Você está lá magoado, com raiva, com alguma tristeza lá em relação a alguém, mas quando você fala com Jesus e você em oração abençoa aquela pessoa, pode ter certeza que já é um grande passo para você liberar perdão, e vai te ajudar muito quando você ora por quem te persegue. Amém? É um familiar que está te perseguindo, é um colega de trabalho, é um amigo, um parente, seja quem for, um conhecido que está lá criando situações para te chatear. Comece a orar por essa pessoa e abençoe a vida dela, libere perdão. Amém, irmãos? Deixa marcado aí no capítulo 5 de Mateus, e vamos dar um pulinho ali no capítulo 6. Você está no capítulo 5, é uma folha ou duas para frente aí no capítulo 6. Lá no versículo 14, olha só para a gente ver como é sério o negócio, não é brincadeira não.
Olha o que diz aí, ó, no capítulo 6, versículo 14. Jesus falando, hein, irmãos? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, eu não vou perdoar, pastor, você não será perdoado pelo Pai. E quem somos nós sem o perdão do Pai? O que será de nós? Sem o perdão do Pai, meus irmãos, sem a misericórdia de Deus, Deus não vai responder nossas orações. Deus não vai trazer na nossa vida o cumprimento da justiça, da palavra. Então, para que eu tenha misericórdia, eu tenho que liberar misericórdia. Amém? Vamos voltar lá para o capítulo 5. Então, se eu não perdoo, Jesus afirma, eu não serei perdoado. Então libera perdão, seja para quem for, entrega na mão de Deus e não fica com raiva, com mágoa, com ressentimentos, né? Rancores no teu coração. Libera perdão, entrega tudo na mão de Deus. Amém, irmãos? Agora, como está falando aí, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Agora eu pergunto para você, vamos trazer na prática de relacionamento. Hoje a gente fala de família, falamos diretamente com Deus. Eu preciso da misericórdia, eu tenho que perdoar todo mundo que possa de alguma forma ter me ferido. Amém? Liberar perdão. Agora pense no relacionamento familiar. Se não houver perdão, não tem como ter relacionamento familiar. Sim ou não? Se você não perdoar quem está morando contigo, teu cônjuge, teu filho, teu familiar, seja lá um encontro familiar, em algum momento vai ter pessoas que fazem coisas que te machucam. Seja uma palavra, seja uma atitude que te decepciona, seja uma situação que você vive lá que te trouxe um ressentimento. Agora, se você for essa pessoa que não é misericordiosa, você vai ficar com mágoa. Como se diz aí no ditado, você vai fazer tempestade no copo d'água, porque aquilo ali vai se acumulando. E quando vê, você está cada vez pior, cada vez brigando mais, cada vez mais criando situações de discórdia na família. Amém? Então libera perdão. É aquela pessoa que, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo bobo, né, corriqueiro. Vamos dizer que você foi lá e fez um pãozinho lá para o teu familiar, né? E aí no outro dia ele foi lá e comeu o pão e não fez para você. Ai, pastor, vou ficar magoado, agora eu não faço mais, né? Agora eu nem vou fazer mais nada de bom para ele, porque ele não fez para mim e eu tinha feito para ele. E aí você fica com aquela mágoa. O que vai começar a criar? Cada vez mais problema, cada vez mais vai ter problema, mais mágoas vão surgir, e às vezes isso é o que está atrapalhando o relacionamento familiar. Então, minha irmã, meu irmão, libera perdão, faça o bem, não fique guardando coisinhas no teu coração. Talvez você pense, pastor, mas fulano não me fez, e agora eu vou fazer para ele. Tem muitos que usam esse argumento, né? Mas ele não me perdoou, por que eu vou perdoar? Mas ele não fez o bem para mim, por que eu vou fazer o bem para ele? E aí fica lá magoado, chateado. Meus irmãos, Jesus ensina a amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Só vou citar aqui para você, só para você lembrar, lá no capítulo 7 de Mateus, você lembra daquela passagem que Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Você lembra disso? Aí ele até compara: vocês são maus e dão boas coisas para os seus filhos. Se um filho lhe pede pão, você não dá uma pedra. Se ele pede peixe,
você não dá uma serpente? Sim ou não? E ele diz: olha, o Pai Celestial dará o melhor para vocês. Sabe o que Jesus fala no final? Ele diz: tudo que os homens quiserem receber, fazei-lhe o primeiro. Tudo que você quer receber dos homens, você vai fazer primeiro. Amém? E às vezes a pessoa, ela quer receber das pessoas o bem, ela quer receber alguma coisa, um favor, uma ajuda, um tratamento bom, mas ela não dá o tratamento bom para o outro. Ela quer receber, e ela pega ainda e diz: ah, mas não me fez bem, então eu vou fazer mal também, eu vou pagar o mal com o mal. E Jesus ensina a gente a agir pagando o mal com o bem. Amém, irmãos? Então, se eu quero melhorar o convívio da família, eu preciso liberar perdão e entender que a minha atitude tem que ser o início da mudança. Eu quero que todos comecem a se perdoar, a se entender, a relevar alguma coisa, mas eu não relevo, pastor. Opa, começa por mim. Eu tenho que agir diferente, amém, irmãos? Vamos dizer, até no relacionamento, lá no momento lá que a família se reúne, você já sabe que aquele familiar fala coisas que te atingem ou te chateiam, como se diz aí o ditado: deixa entrar no ouvido, sai no outro, né? Finge que não ouviu, passa batido, muda de assunto, já parte para outra coisa, libera perdão, abençoa aquela pessoa e não fica lá encrencando com alguma coisa que você não gosta e batendo lá de frente e criando briga. Não, nós temos que ser misericordiosos, mesmo que você, quem sabe, até converse com alguém, e aí naquela conversa a pessoa se mostrou com uma frase grosseira, com uma maneira de falar contigo que te atinja. Meu irmão, minha irmã, libera perdão, deixa para lá, finge que não ouviu aquilo que ela falou e continua. Amém, irmãos? E às vezes a pessoa não consegue agir dessa forma, e aí ela guarda mágoa, guarda rancor, e vai batendo de frente, combatendo o mal com o mal, e aí acumula cada vez mais problemas de relacionamento por causa disso. Então libera perdão, seja misericordioso. O que você prefere? A bênção de Deus ou o teu ego, né, dizendo: eu não aceito, né? Ou o teu orgulho? O que você prefere satisfazer? Deus que vai te abençoar, te perdoar e te ajudar, ou o teu orgulho que vai dizer: pelo menos tu não aceitou, como muitos dizem aí, tu não pode levar desaforo para casa e não sei mais o que. E às vezes até o perdão não é liberado por causa desse orgulho, e às vezes até por causa das pessoas que nos cercam, e elas vivem dizendo isso: se fosse eu não aceitava, se fosse eu brigava, se fosse eu ia lá e metia a boca e fazia, acontecia. E aí a pessoa é mesmo, né? E aí ela estufa o peito e vai nas conversas dos outros. Só que Jesus está dizendo: se você agir diferente, você será abençoado, feliz, bem-sucedido. Seja misericordioso. Amém, irmãos? Até destacando aqui para você as bem-aventuranças. Quem veio domingo, a gente já meditou um pouquinho, né? Todas as pessoas do mundo, se a gente analisar, elas olhariam para as bem-aventuranças e diriam que é um tipo de pessoa fraca ou até derrotada. Como assim, pastor Leonardo? Fala ali sobre humilde de espírito. Quantas pessoas elas querem pagar de poderosas, de que sabe tudo, e quando você se depara com alguém que é humilde, que reconhece seus erros, ou que busca mudança, se mostra ali aberto, né, a aprender, a pessoa acha que aquilo ali é uma pessoa fraca. Sim ou não? Porque ela é humilde de espírito. Quantos que choram, como diz aqui, os que choram serão consolados. Mas dá muito, sente muito o que faz, né? Porque os que choram é no sentido de quebrantado de coração. Então a pessoa sente o seu erro, ela sente aquela situação e ela busca em Deus, e Deus diz que vai consolá-la. E quantos olhariam quem chora e diriam: esse aí é fraco, olha, está chorando.
Só que quem chora na presença de Deus vai ser consolado, diga glória a Deus. Fala sobre quem tem fome e sede de justiça, fala sobre o manso, né? Ah, mas é muito calmo. Ah, se fosse eu já jogava um monte de coisa na cabeça, né? Já brigava, já torcia os pescoços, né? A pessoa, ah não, é muito calmo. Fala sobre ser manso, ser paciente, agir com calma, amém, irmãos? E até quem tem fome e sede de justiça, justamente se tem fome e sede é porque está injustiçado. Quantos olhariam para aquela viúva que estava todo dia, que Jesus usa ela de exemplo, quem ora e alcança a justiça de Deus? Jesus fala que ela todo dia ia lá, julga a minha causa. Quem sabe quantas pessoas olhariam para aquela viúva, o próprio juiz dizendo: essa mulher pobrezinha aí, essa pobre coitada aí, que está todo dia batendo na minha porta pedindo justiça. Quer dizer, quem olhasse para ela diria: é uma pobre coitada injustiçada. Só que Deus fez justiça na vida dela. Você está compreendendo? Aos olhos do mundo lá fora, ai, ser misericordioso, liberar perdão, não, eu não perdoo, e não sei o que. Só que aos olhos de Deus, essa pessoa, Ele garante, será bem-aventurado, abençoado. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem bonito. Olha o que diz aí mais, ó. Versículo fala misericordioso, e agora o versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Agora pare para pensar: se eu não consigo perdoar, como é que eu vou limpar o meu coração? Jesus diz que do nosso coração vai proceder o bem ou o mal, que vai sair pela nossa boca. Se o coração está contaminado de mágoa, de ódio, de ressentimentos, automaticamente a boca vai falar coisa ruim e vai produzir coisas ruins na nossa vida. Se o nosso coração se mantém limpo na presença de Deus, mantendo o coração perdoando, agradando a Deus com o nosso coração. Quando a gente fala coração, né, irmãos, não é o órgão que bombeia sangue. Coração é a sede dos pensamentos, dos sentimentos, é o cérebro, é a mente. Aqui é o meu coração. O meu coração está contaminado com pecado, com ódio, com ressentimentos, mágoas. O meu coração está contaminado de maldade. Meu coração está contaminado de pensamento negativo, ruim. Então automaticamente eu vou produzir coisas ruins na minha vida. Então diz aqui: os limpos vão ver Deus. Pense nisso. Aqui na terra você vai ver Deus te abençoando, cumprindo as promessas, fazendo justiça na tua vida, e você vai ver Ele realmente face a face por toda a eternidade. Diga glória a Deus. Agora, para chegar lá, até aqui nós já temos matéria para a vida toda, né? Só isso aqui a gente já não consegue cuidar da vida de ninguém. Sim ou não, irmãos? Só isso aqui, ó, ser misericordioso e manter coração limpo, tem trabalho para a vida toda. E eu comparo até o manter o coração limpo, irmãos, com uma terra. Quando você quer plantar algo, você não tem que cuidar da terra para mantê-la limpa? Sim ou não? Para produzir bem? Sim ou não? Se você plantou lá, seja o que for, uma plantinha, uma árvore, que você queira colher alguma coisa dela, se você deixar o mato tomar conta, as ervas daninhas tomar conta e ficar ali, você não vai colher nada. Agora, se você mantém o local limpo e aquela árvore que você quer que produza ali, ela vai produzir muito. Sim ou não? Traz isso para nós. O que você tem conservado no teu coração? Você tem arrancado as ervas daninhas da mágoa, do pensamento negativo? Você tem arrancado as ervas daninhas do mal que tenta contaminar o teu coração e mantido a fé, mantido a palavra de Deus dentro do teu coração? Você vai produzir muito em nome de Jesus, amém? Então mantenha o coração limpo. Pastor, como que eu faço? A mesma coisa que a gente falou sobre perdoar. Se eu quero, liberar perdão, eu tenho que orar.
né? Eu vou orar: Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa, me ajuda a ser misericordioso, eu abençoo a vida dela, entrego ela nas tuas mãos. Enfim, a mesma coisa quando o coração se suja. O que contaminou o teu coração? Pensamento mau, pensamento pecaminoso, é um sentimento ruim de mágoa, ódio, enfim. Você vai orar: Senhor, limpa o meu coração. Você vai fazer a tua oração, você vai buscar a ajuda de Deus. Amém, irmãos? Que Ele disse que Ele nos ajudaria, que Ele estaria conosco aqui na terra até o fim. E Jesus enfrentou todas as fraquezas que nós enfrentamos, só que Ele venceu. E Ele pode nos ajudar a vencer, se nós buscarmos a força dEle. Amém, irmãos? Então, pastor, eu não consigo. Volta e meia meu coração se suja, ou com pensamento negativo, pensando que nada vai dar certo na minha vida. Tem gente que o coração dela é tão negativo, tão contaminado, que ela tem lá, sei lá, uma dor no braço, ela já enxerga o caixão, né? Pastor, eu vou morrer, doeu o meu braço, acho que amanhã eu vou morrer. Já fica falando em morte, né? Ou seja, ela pensa tanta coisa ruim, está tão sujo, contaminado o coração dela, que ela sempre pensa no pior. Então tem que limpar o coração, orar, buscar um novo nascimento, se assim for necessário. Jesus disse que nos daria um novo coração. Amém, irmãos? Então busque manter o teu coração limpo. É uma luta, é uma guerra, mas Ele vai te honrar, e você vai ver Deus se você manter o teu coração limpo. Ver Deus aqui na terra te abençoando e por toda a eternidade. Amém, irmãos? Agora, a outra qualidade que também é fundamental para a gente manter um relacionamento com as pessoas, com Deus, claro, em primeiro lugar, mas com a família. Se eu não perdoar, eu não consigo manter relacionamento com as pessoas. Se eu não manter o coração limpo, o que vai acontecer? Eu vou ficar acumulando sujeira e não conseguirei também ter um relacionamento bom com as pessoas. Porque se hoje aquela pessoa tem uma atitude que eu não gostei, eu vou trazer aquele sentimento para amanhã, vai continuar sujando o meu coração, e amanhã vai acabar dando uma briga maior, um problema maior. Então eu tenho que limpar, esquecer, entregar na mão de Deus e manter coração limpo. Amém, irmãos? A gente viveu o agora, eu não posso ficar pensando no ontem, tem que pensar o que eu fiz hoje, mantendo esse coração limpo. Amém? Agora olha o que fala aí no versículo 9. A outra qualidade, aliás, isso, versículo 9. Diz aí: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o que, irmãos? Filhos de Deus. Você e eu, nós fomos chamados para ser filhos de Deus. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus. E o que diz aí que um filho de Deus deve ser? Pacificador. Então vamos analisar. Pense primeiro na tua vida com as pessoas, diretamente, né? Primeiro, direto. Como é que tem estado o teu relacionamento com as pessoas? Você promove paz, né? Nós estamos falando de família. Quando eu converso com pessoas, eu promovo paz, alegria, coisas boas, ou eu promovo guerra? Converso meia hora com um, já estou brigando, me pegando com ele, né? Como é que está o meu relacionamento com as pessoas? Diz aqui: o pacificador, o promovedor da paz, esse é filho de Deus. Então a gente tem que analisar que às vezes, irmãos, a pessoa confunde o ser de Deus com obrigatoriamente entrar em guerra com quem não é, ou com quem não crê da forma que a gente crê. Como assim, pastor? Ah, o fulano é de outra religião. Ah, se eu encontro com ele, eu já puxo o assunto e já brigo com ele. Ou seja, já cobro ele, já digo que ele vai para o inferno e já falo um monte de coisa para ele. Irmãos, Jesus não fez isso. Se você parar para analisar, Jesus era até perseguido porque ele ia falar com os pecadores.
E aí a gente olha como é que Jesus se relacionou com os pecadores. Ele foi lá naquele homem que 38 anos estava paralítico, ele foi lá e levantou aquele homem. Amém, irmãos? E no outro dia ele diz: olha, cuidado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando todo mundo queria apedrejar a mulher adúltera, o que Jesus faz? Fala para ela: olha, eles não, quem, você conhece a história, quem não tem pecados atira a primeira pedra, mas todo mundo já tinha ido embora, ele podia ter acusado, ele era o único que podia ter acusado, né, que não tinha pecado. E ele vira para ela e diz: olha, eu não vou te condenar, vai e não peques mais. Ele abençoa aquela mulher, amém, irmãos? Você lembra do Zaqueu, que é uma das histórias aí na Bíblia mais conhecidas, né? Como é que aconteceu a história do Zaqueu? Jesus foi na casa dele. E Zaqueu quem era? Para você ter uma noção, ele era cobrador de impostos. Então ele cobrava impostos para Roma, só que ele não cobrava o normal, ele cobrava mais e embolsava. Então ele roubava os próprios conterrâneos, né? Vamos dizer, nós somos aqui de Osório, todo mundo aí, é como se alguém aqui de Osório estivesse te roubando no imposto, te cobrando mais e embolsando. Então imagina como que todo aquele povo olhava para o Zaqueu como um amigão. Sem vergonha. Usava os soldados de Roma, usava o poder de Roma, a autoridade de Roma para roubar o seu próprio povo. Isso que o Zaqueu estava fazendo. E o que Jesus faz? Ô Zaqueu, desce da árvore aí, seu endemoniado, que agora eu vou te expulsar aqui agora. É isso que Jesus faz. Jesus vai lá e diz: ó Zaqueu, vou almoçar hoje na tua casa, vou ficar na tua casa hoje, Zaqueu. E o Zaqueu se ajoelha, né, diante dele, vai até lá. Quando Jesus está lá na mesa com ele, Jesus vira para ele e diz: ó, seu endemoniado ladrão. É isso que Jesus fala? Puxa um assunto lá e briga com o Zaqueu? Não fala nada. Você não encontra na Bíblia Jesus acusando o Zaqueu, apontando, brigando com o Zaqueu. Ele ama o Zaqueu e esse amor constrange o Zaqueu a mudar. E é isso que a gente tem que entender. Se eu quero que o meu familiar venha para Jesus, eu tenho que fazer com que o amor de Deus constranja ele, para ele se voltar para Deus. Amém, irmãos? E Jesus lá sentado na mesa, sem acusá-lo, sem brigar com ele, ele levanta e diz: Senhor, metade do que eu tenho vou dar para os pobres, 4 vezes mais do que eu roubei eu vou devolver. Zaqueu faz isso espontaneamente, sem guerra. Amém, irmãos? Então pense nisso. Será que eu quero ganhar a minha família ou pessoas entrando em guerra, ou agindo com paz, com amor, com misericórdia, com a paciência, com a mansidão, né? Conversando, mostrando o amor de Deus com sabedoria? Porque às vezes a gente quer ganhar o familiar, quer ganhar aquele amigo, mas a gente quer entrar em guerra, quer ir lá e já agredir a crença dele, dizer que ele crê nisso, que ele crê naquilo, que ele vai para o inferno, que ele está errado, em vez de nós mostrarmos o amor de Deus e através disso, com sabedoria, mostrarmos o caminho. Jesus agiu dessa forma, perdoando, e mesmo as pessoas sendo pecadoras, ele se relacionava com elas, ele comia e bebia com elas. Amém, irmãos? Então pense nisso. Como é que eu estou agindo? Quando eu me relaciono com a minha família, mesmo aqueles que não creem em Deus, eu estou entrando em guerra toda hora, ou eu estou agindo com misericórdia, mantendo meu coração limpo e fazendo o bem para promover paz? Lembra, os filhos de Deus são pacificadores. Amém, irmãos? Então pense nisso diretamente. Com quem você se relaciona? Claro que também a gente pode levar isso até para Deus, né? Que através de Cristo a gente tem paz com Deus, Ele nos perdoou e nos deu a união novamente com Deus. Amém, irmãos? Agora, pense dessa forma também. A gente está falando de família. Ser um pacificador, a palavra significa promovedor de paz, né? Então, às vezes, irmãos, que eu dei o exemplo à tarde,
às vezes a pessoa ela não está tendo guerra diretamente. Como assim, pastor? Ela diz até mesmo: pastor, eu me relaciono com todo mundo, não tenho guerra com ninguém, aparentemente estou em paz com todas as pessoas. Só que é aquela pessoa que promove paz criando e agindo conforme muitas das vezes o diabo quer, para criar briga. Como assim, pastor? Vamos dar um exemplo. Uma mãe que pega lá, tem 2 filhos, vamos dar um exemplo. Aí ela pega e fala mal de um filho para o outro. O outro filho não está ali, a mãe pega e fala: é porque o teu irmão fez isso para mim, teu irmão fez aquilo, e não sei o que, e eu estou assim assado. Aquele irmão vai se levantar contra o outro irmão para brigar. Sim ou não? Então aquela mãe, talvez seja um desabafo de mãe, seja um comportamento que ela não está percebendo, né? Ou mãe, ou pai, ou irmão, ou amigo, né? Leva para qualquer sentido, mas a gente está dando esse exemplo. Aquela mãe vai lá e desabafa, quando vê, cria briga. E aí aquele irmão já se levanta, quando vê o outro já olha atravessado. Então aquela mãe promoveu uma guerra entre os irmãos. Você está compreendendo? Então pense nisso. É um amigo, né? Está amarrado no nome de Jesus. Mas vamos dizer que tem um irmão da igreja que fala mal do outro irmão. E aí eu pego e conto de um irmão para o outro. Vamos dar um exemplo bobo aqui, né? Vamos dizer o seu Oscar. Estou brincando, viu, seu Oscar? Aí o seu Oscar fala mal, né, do irmão Adão, né, do ministro Adão. Aí eu chego: ô ministro Adão, o seu Oscar falou mal de ti. Aí o ministro Adão, quando for olhar para o seu Oscar, já vai olhar atravessado, né? Aí, né, um irmão falando mal do outro. O ministro Adão, sei lá, fala mal do seu Oscar. Aí eu, como pastor, chego para o seu Oscar: seu Oscar, o ministro Adão está dele e fala mal do senhor. Aí o seu Oscar vai olhar como para o ministro Adão? Quem que promoveu essa guerra? Eu promovi essa guerra. Quem está compreendendo, pastor? Porque eu fui lá, em vez de eu pegar e dizer para um e dizer: ah, ele fez isso contra ti, ou ele agiu de forma errada, vamos orar por ele, entrega nas mãos de Deus e morre o assunto aqui, vamos orar. Amém, irmãos? Aí o que acontece? Eu levo para frente o assunto e entro em guerra, e crio uma guerra entre os dois, porque a minha palavra criou essa guerra. Então pense nisso. Fala de pacificador, é um promovedor da paz. Então entre os irmãos da igreja, entre os familiares, entre o colega, às vezes está lá aquele colega de trabalho sobrecarregado, aí ele não desabafa, que sei lá, de repente às vezes até acontece, né, no trabalho, tem sempre aqueles que se escoram uns nos outros, ou não tem? Não existe isso, só eu que já vi essas coisas. aí um tá lá, daí aquele lá desabafou: é porque eu tô sozinho aqui. Às vezes pediu para você como um socorro para desabafar para você. E aí a pessoa pega e diz: agora eu vou contar pro outro. Aí quando está conversando com o outro, conta para o outro. Aí o que acontece? Guerra entre os dois colegas. Eu fui chamado para promover guerra? Não, eu fui chamado para promover paz. Amém, irmãos? Então seja entre irmãos, entre amigos, entre familiares, não promova a guerra. Pense antes de você for falar algo. Você sabe que existe muito esse tipo de coisa, da pessoa desabafar umas com as outras, e a outra naquele momento de desabafo cata ali o que ela quer e leva às vezes até distorcido para o outro, e aí acaba dando guerra, briga. Quando não, aquele que falta na reunião da família, né, a bola da vez. Aí todo mundo olha: quem que faltou hoje? O fulano. Vamos falar do fulano então, né? E aí começa a família toda a falar do fulano. Todo mundo dá um conselho sobre a vida do fulano, do que ela achar que o fulano tem que dar certo. E aí alguém está só escutando os conselhos, e aí pega só as coisas ruins e leva para o fulano. O que vai acontecer? Guerra, briga, discórdia. Deus nos chamou para levar paz e não guerra. Então lembre-se que está dizendo aí: os pacificadores vão ser bem-aventurados, abençoados por Deus, e diz aí: serão chamados filhos de Deus. Vamos ler de novo, versículo 9: bem-aventurados
bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de... Vamos fazer o contrário? Se o pacificador, que promove a paz, é chamado filho de Deus, faz ao contrário. Se eu sou o promovedor de guerra, eu sou filho do diabo. Ai, pastor, está amarrado, mas é. Se eu sou o promovedor da paz e eu sou chamado filho de Deus, Deus me considera seu filho. Se eu promovo paz, claro que ninguém é perfeito, né, irmãos? A gente não está falando aqui de perfeição, mas a gente se esforça para sempre buscar paz, tá bem, de bem, né? Fazendo coisas boas. Aí você está se esforçando, você é filho de Deus. Agora aquele que está catando coisa para falar, para criar confusão, vai lá e não se importa. Fulano falou de ti, quando vê daquela brigaçada na família, né? Daquela guerra dentro de casa, e a pessoa que está na igreja é a causadora, meu irmão, não é filho de Deus não. Ao contrário, se a pessoa está causando guerra, ela está sendo filha do inimigo, filha do diabo. Filho de Deus é quem promove paz, filho do diabo é quem promove guerra, destruição, confusão. E a gente tem que analisar isso, irmãos, e praticar isso, praticar a paz. Amém, irmãos? Eu, nesses anos que eu estou pastoreando, já vão aí para acho que uns 15, 16 anos mais ou menos, não só aqui, né? Em outra igreja também a gente pastoreou. Eu lembro de 2 casos, trazendo a memória assim ao longo desses anos, de pessoas que familiares vieram até mim, pessoas que frequentavam a nossa igreja, e familiares vieram até mim perguntando, chegando ao ponto de perguntar: eu vim aqui, pastor, perguntar para o senhor o que o senhor está ensinando na igreja. Por quê? Porque essas pessoas brigavam com todas as outras, todo mundo ela brigava. Tinha um caso de uma que brigava com todos os filhos, todos os familiares, todas as pessoas. Outro caso que eu lembro de uma que a própria filha pedindo oração e conversando e perguntando o que a gente ensinava. Ela chegou a dizer que ela brigava com todos, inclusive as pessoas de fora. Era o vizinho da direita, da esquerda, era o sorveteiro, né? Era o homem do armazém, era todo mundo. Ela criava briga com todo mundo. Aí você pensa, como que uma pessoa vai conseguir ganhar alguém para Jesus se ela só cria guerra? Se todas as conversas é guerra, é briga, é uma palavra para machucar ou coisa parecida, ou para desrespeitar as pessoas. Porque, irmãos, a gente aceitou Jesus, mas tem muita gente que não aceitou. A gente não pode obrigar todo mundo a aceitar. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? O nosso papel, tu quer outro caminho, eu respeito, mas eu te amo e eu vou orar por ti para te ser salvo. Lembra? Fome, sede de justiça. Eu quero a salvação da minha casa. Espírito Santo, como o Senhor me mostrou o caminho, mostra para o meu filho, mostra para o meu familiar, toca lá, mas eu vou respeitar eles. Eles querem outro caminho, eu vou respeitar e vou orar. Mas tem pessoas que ela entra em guerra e ela acha que a guerra vai trazer alguma coisa de bom. Jesus não entrou em guerra com os pecadores, amaldiçoando, brigando. Pelo contrário, ele amou, perdoou e chamou eles para o arrependimento. Amém, irmãos? Mostrou o caminho para eles. E é isso que a gente tem que procurar fazer: agir com sabedoria, não com guerra. Guerra não vai trazer a nossa família para Jesus. Agora a paz sim, nós vamos levá-los a Deus através da paz. Amém, irmãos? Vamos orar? Então vimos hoje as 3 qualidades que tem tudo a ver com relacionamento familiar: misericórdia, manter coração limpo e pacificador. Vamos dar um exemplo aí na prática. Você teve um familiar que te fez mal ontem, você foi misericordioso, limpou o teu coração hoje. E aí hoje, para você promover a paz, você vai lá e sabe lá que ele gosta de um pudinzinho lá, né? E aí você vai lá e faz o pudinzinho para ele. O que você está fazendo? Promovendo a
paz. Amém, irmãos? Você brigou lá com alguém, ou alguém te fez mal, você liberou perdão, limpou o coração. O que aquela pessoa, nós vamos nos encontrar de novo, eu vou dar um presente para ela, eu vou fazer alguma coisa que ela gosta, eu vou pegar e vou agradar ela. Você vai lá e pisa na cabeça do diabo quando você promove a paz. Amém, irmãos? Como se diz, dá um tapa na cara do diabo, dá um tapa de luva na cara do diabo, porque o que ele espera é que você promova mais guerra, e aí você vai lá e ainda dá alguma coisa que aquela pessoa gosta. Amém, irmãos? Então naquele momento você vai promover a paz e vai ser chamado, como está dizendo aqui, filho de Deus, e você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Lembra, quem pratica isso aqui, talvez muitos olhem e digam, mas eu esperava uma oração de soltar as veias do pescoço, pastor, que mudaria a minha vida. A oração ajuda, mas é a prática da palavra de Deus que vai nos levar a ser abençoado. Amém, irmãos? Praticando misericórdia, o coração limpo e sendo pacificador, nossa vida vai desenvolver, Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou hoje aqui na Tua palavra hoje a importância, Senhor, de praticarmos a Tua palavra, meu Deus, de praticarmos as qualidades do Teu Espírito Santo que o Senhor nos ensinou, que é a misericórdia, é manter o coração limpo e agir promovendo a paz, sendo um pacificador. E nós queremos, Pai, também manter no nosso coração a fome e a sede do cumprimento da Tua palavra. Nós não aceitamos, Senhor, seguir este caminho sem ver a Tua palavra se cumprindo. Nós temos fome, Senhor, de ver a salvação na nossa casa, de ver a salvação na nossa família. Temos fome, Senhor, de alcançar as Tuas promessas aqui na terra, de viver o Teu melhor nas nossas vidas, Senhor. Então venha, poderoso Deus, tudo aquilo que está magoando, chateando, de alguma forma querendo sujar o coração desta pessoa, o nosso coração, nós oramos agora te pedindo, Pai, faz uma purificação na nossa mente, uma purificação do nosso coração, arranca toda mágoa, ressentimento, rancores, toda contaminação maligna, seja pensamentos negativos, sentimentos ruins, depressão, tristeza, desânimo. Arranca, Senhor, toda erva daninha do nosso coração, tudo que nos contamina, tudo que nos faz mal. Tira, Senhor, tudo isso saindo agora em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todas as trevas, toda a contaminação, tudo que tenta impedir a paz de reinar neste lar. Nós repreendemos agora e exigimos da nossa vida, do nosso coração, dos nossos familiares, dos relacionamentos da família. Nós repreendemos todo o mal, todas as trevas, em nome de Jesus. Mágoas, ressentimentos, desentendimentos, todo o mal, todas as trevas, que saia vai embora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse, em meu nome expulsarão todo o mal, e nós expulsamos todo o mal do nosso coração, da nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Decretamos que vai embora todas as trevas e que venha, Senhor, a Tua luz, a Tua presença sobre nós, ó Pai. Ore pelo teu irmão, pelo teu familiar agora, meu irmão, minha irmã. Ore pelo teu amigo, ore pelo teu parente, pelo teu casamento. Se você sente vontade, ore, cite o nome desta pessoa, só você e Deus. Ele sabe de todas as coisas. Cite diante de Deus o nome do teu familiar. Quem sabe aquele que está
Jesus. Oh, crê na tua oração, meu